Olá, primeiros anos. Estamos aqui para mais uma aula de geografia com a professora Simone, introduzindo o conteúdo dinâmicas demográficas. O nosso objetivo hoje é conhecer os conceitos e teorias demográficas. Mas para iniciar a nossa aula, nós temos que entender o que é demografia. Demografia é a ciência, é a área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos populacionais. Para entender, por exemplo, a lógica da população brasileira, é necessário, primeiramente, entender alguns conceitos básicos desse ramo do conhecimento. Então, a demografia é aquela área da geografia que trabalha com números populacionais. É nesse momento que nós vamos fazer uma análise aqui sobre o crescimento populacional brasileiro e também a nível mundial, compreendendo quais os principais fenômenos que podem levar algumas nações a elevarem esse número e, é claro, também se ter uma queda nessa taxa populacional. Então, esses conceitos, eles vão nos levar a compreender as diferenças que existem entre, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, certo? Então, vamos lá? População absoluta é basicamente o número total de habitantes de uma determinada área. E a população relativa é a população absoluta dividido pela área. Ou, em outras palavras, é o número populacional dividido pela área territorial. Então, é o número de habitantes por quilômetros quadrados. E aí nós temos que entender que há uma diferença de um país populoso e um país povoado. Então, país, ele pode ser considerado populoso ou povoado. Vai depender basicamente da quantidade populacional ou da população absoluta e também da área territorial. Então, populoso é a população absoluta, é o número de habitantes dentro de um determinado território, de uma determinada área. E povoado, a população relativa, ou seja, a distribuição da população pelo território. Essa distribuição, que é claro, vai se basear no número de habitantes por quilômetros quadrados. Para quem não entendeu, populoso é basicamente aquela área em que se tem uma grande concentração populacional, mas se tem uma vasta área territorial, como é o caso do Brasil. O Brasil é considerado populoso, mas algumas áreas do seu território podem ser consideradas povoadas. Ele é populoso porque ele tem uma área territorial de cerca de 8.000 quilômetros de extensão. Além do mais, ele acaba sendo povoado em algumas regiões, pois tem uma grande concentração populacional para o tamanho da área territorial. Um exemplo disso é a região Sudeste, onde nós temos a concentração de muitas empresas multinacionais, transnacionais, e que teve uma grande contribuição do processo migratório, né, onde muitas pessoas acabaram se retirando do campo em busca de melhores condições de vida, né, nas áreas metropolitanas. Como saber a densidade demográfica? A densidade demográfica é obtida a partir do total de habitantes pela área ou pelos quilômetros quadrados, né, da área territorial. O Brasil conta com uma população de cerca de 209,3 milhões de habitantes. É claro que esse dado ele muda constantemente, né? Vai depender muito da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, né? Nós sabemos que isso é muito relativo e é por isso que nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que ele pode trazer esses dados de uma forma muito precisa. E essas pesquisas elas são feitas de 10 em 10 anos, trazendo uma grande precisão. Aí é claro que é necessário, quando essas pesquisas forem realizadas nos nossos domicílios, que nós conseguimos repassar para esses pesquisadores, né, a menor
a melhor qualidade, né, de informações, né? Então, são informações verídicas, mesmo reais, porque esses dados serão importantíssimos para que o país possa realizar vários outros projetos, né? Contando aí com o principal foco, que é claro, trazer o benefício para a população. Então, quanto mais pessoas existirem naquela área, mais o governo, mais o Estado vai ter que tentar trazer ações para conter a fome, a miséria, né? E dentre outros projetos, tá certo? Crescimento vegetativo ou crescimento natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, a diferença entre o número de nascidos e o número de óbitos. Aí nós podemos obter o crescimento vegetativo natural a partir da diferença, né, da subtração entre o número de nascidos e o número de mortos. Esse crescimento vegetativo, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Ele é positivo quando se tem uma elevada taxa de natalidade, né? E ele é negativo quando se tem um elevado número de óbitos. Comparando os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, é claro que os países desenvolvidos têm um controle maior sobre essa taxa de natalidade, né, sobre esse crescimento populacional, em virtude de várias políticas, né, para tentar conter esse crescimento e para que a nação possa se desenvolver de forma mais acelerada. Já nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, esse controle acaba não acontecendo com tanta eficiência porque há a presença forte da pobreza. Então, muitas pessoas acabam não tendo conhecimento de métodos contraceptivos para tentar conter esse crescimento em virtude de serem desconhecedores. E também muitas pessoas acabam não tendo a consciência, né, real de que esse crescimento, essa taxa de natalidade, para o país e para uma família, ela vai interferir em melhores condições de vida para que possam ter uma vida de qualidade, né? Então, isso é muito relativo para cada país. Então, nos países desenvolvidos, esse crescimento acaba sendo controlado e nos países em desenvolvimento há um certo descontrole, tá bem? Bom, a taxa de natalidade vem de natal, né, de nascimento, e ela é expressa em um número de nascidos vivos para cada 1.000 habitantes em um dado intervalo de tempo. Lembrando que é o número de nascidos vivos, mas como assim? Toda criança nasce viva? Não. Tem muitos casos de crianças que, infelizmente, no período da gestação ou algumas horas depois do seu nascimento, vem a óbito. Hoje não é tão comum, mas há um tempo atrás, na época dos nossos avós, isso era bastante comum acontecer. E de que forma nós vamos fazer esse cálculo? Nós vamos colocar aqui o número de nascidos, né? Dividir pela população absoluta, pela população total daquela área, e multiplicar por 1.000, certo? A partir daí, nós vamos obter a taxa de natalidade. É claro que, como eu falei anteriormente, né, essa taxa ela vem se alterando com o passar do tempo. É claro que o avanço, né, na medicina, em outros ramos, puderam propiciar aí uma redução dessa taxa, em virtude de conhecimento da população, como também com o surgimento dos métodos contraceptivos, que podem propiciar também um planejamento familiar, tá certo? A taxa de mortalidade é expressa em um número de óbitos para cada 1.000 habitantes em um dado intervalo de tempo. Assim como a taxa de natalidade, aqui nós vamos pegar o número de mortos, vamos dividir pela população absoluta e vamos multiplicar por 1.000,
tá? Então, é claro que, mais uma vez, nós vamos trazer uma comparação aqui entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, onde se tem, é claro, em algumas nações, uma alta taxa de mortalidade associada a fatores como saneamento básico, alto índice de criminalidade, e os países em desenvolvimento têm-se essa forte característica de doenças, de problemas associados à má administração ou até mesmo à precariedade das áreas em que essas pessoas habitam. E a taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher em idade fértil numa dada população. A idade fértil, basicamente traga pelo IBGE, é de 15 a 49 anos de idade. É claro que isso é muito relativo, tem adolescentes que têm filho com 11, 12 anos de idade, como também tem mulheres que têm filhos acima de 49 anos. Mas por que de 15 a 49 anos essa idade é sugerida pelo IBGE? É porque basicamente a idade em que mais é frequente o número de gestação, né, entre os 15 e os 49 anos, tá certo? E nós temos aqui hoje um dado que a taxa de fecundidade do Brasil está entre 1,72 e 1,73 é o número de filhos médios por mulher. Agora nós vamos conhecer as teorias demográficas, né? Tem muitos estudiosos que fizeram a sua parte, entendendo um pouquinho o porquê desse crescimento, quais os problemas iriam surgir no mundo em virtude do crescimento populacional, e é claro que eles tentaram trazer também as soluções. E eu trouxe duas teorias. Essas teorias vocês vão encontrar também no livro didático de vocês, que é a teoria neomalthusiana e a teoria malthusiana. Bom, a teoria malthusiana ela surgiu em 1798 pelo economista britânico Thomas Malthus no pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos um forte crescimento populacional em virtude do acentuado incentivo dos estados no pós-Segunda Guerra, com o propósito de repor a população mundial em virtude da forte taxa de mortalidade daquele momento. Ele percebeu, Thomas Malthus, que enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, a população crescia em progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Como a população estava crescendo muito mais do que a quantidade de alimentos, ele conseguiu observar que isso iria trazer um dano para a sociedade, um dano para o mundo, que era basicamente a fome e a miséria. Porém, essa teoria não foi tão aceita, em virtude de que Thomas Malthus não trouxe aí, descartou a possibilidade do surgimento de métodos capazes de aumentar a produtividade, né, a produção de alimentos. Nós sabemos que após a Revolução Verde, esse crescimento de alimentos trouxe aí fortes possibilidades, né, de acabar com a fome, porém, sabe-se que o problema da fome mundial, não só em 1798, como agora, né, nos dias atuais, não está associado à oferta de alimento, e sim à desigualdade social. Pois, por mais que haja muitos produtos no supermercado, é claro que nem todo mundo vai poder ir até o supermercado comprar alimentos capazes de suprir a sua necessidade. Então, o problema não é a oferta de alimentos, e sim a falta de condições financeiras para ter na sua casa, né, o seu sustento todos os dias. Então, para ele, essa desigualdade de crescimento, né, de população e de alimentos, só teria uma única solução: o controle moral da população. O que é esse controle moral da população? É o controle na taxa de natalidade, abstinência sexual, aumento da idade média para
se casar, diminuição do número de filhos e o controle, é claro que como ele era católico, ele era extremamente contra os métodos contraceptivos. Ele achava que tinha outros métodos capazes de tentar sanar essa necessidade, né, desse alto crescimento populacional. A segunda teoria é a teoria neomalthusiana. Essa teoria ela veio completar a teoria malthusiana. Surgiu aí também no pós-Segunda Guerra Mundial, já no fim da Segunda Guerra, em 1960, e era defendida, assim como a malthusiana, pelos países desenvolvidos. E segundo essa teoria, o crescimento demográfico iria trazer a pobreza, como também a pressão sobre os recursos naturais e um forte risco para o futuro do planeta. Escassez de recursos naturais, não só a fauna, a flora, como tudo que compõe a natureza, e tudo isso iria estar associado à grande quantidade populacional. E qual seria aí a solução para tudo isso? O uso de métodos contraceptivos. Mas antes de falar sobre o uso dos métodos contraceptivos, é necessário entender que para essa teoria, eles tinham a concepção de que a solução, além do uso de métodos contraceptivos, seria um planejamento familiar, né? Seria um controle da natalidade, onde o resultado disso tudo seria o desenvolvimento. O uso de métodos contraceptivos, é claro que é algo que veio somar em todos os países, né? A partir aí do incremento nos estudos, né, na medicina, mas ainda há uma forte desigualdade social, de poder entre os países, entre as cidades de um determinado país, e que não traz a possibilidade de que 100% da população possa ter acesso a esses métodos. Além do mais, não é todo mundo que conhece de que forma pode-se utilizar os métodos contraceptivos. Os países em desenvolvimento, para eles é muito fácil taxar, né, e falar de pobreza, falar de controle, porque para eles é mais fácil. Se tem um controle econômico, se tem um controle populacional, então 100%, né, eles conseguem ter um elevado crescimento. Mas, infelizmente, essa teoria acabou não cabendo aí para todos, em virtude da desigualdade que existe, e a população mais pobre, para utilizar esses métodos, necessitam de ajuda do governo, né? Então, o governo tem que ofertar. Então, é uma teoria que é claro que, se funcionasse de verdade, ela traria um equilíbrio nessa taxa de populacional, mas, infelizmente, não é algo fácil para todas as nações, pela grande divergência que existe de poder entre ambos, certo? Bom, nós vamos ficando por aqui nessa aula de introdução sobre a demografia do Brasil e do mundo. A atividade está no Aluno Online. Na próxima aula vamos dar continuidade a esse assunto. Até breve e obrigada!